Olá pessoal do oitavo ano, né? É uma alegria novamente estar gravando outro vídeo para vocês, né? Hoje vamos estudar sobre triângulos, viu? Estudos dos triângulos, tá bom? Então, de princípio, eu quero explicar para vocês um triângulo em relação aos lados e em relação aos ângulos, só para vocês terem a noção. Viu? Quanto aos lados, o triângulo é classificado em equilátero, tem todos os lados iguais, viu? Isósceles, são dois lados iguais, e escaleno, os três lados são diferentes. Então, na prática, um triângulo equilátero, né, é um triângulo cujo todos os lados são iguais. Já num triângulo isósceles, né, é um triângulo onde tem apenas dois lados iguais. E um triângulo escaleno é um triângulo onde todos os três lados são diferentes. Não é verdade? Então, todos os lados são diferentes. Beleza? Isso aí é a classificação dos triângulos quanto aos lados. Tá bom? Agora eu vou relacionar quanto aos ângulos, viu? Quanto aos ângulos. Vamos lá. Ele pode ser chamado de acutângulo quando todos os três lados, obviamente, né? Porque todo triângulo tem, todos os três ângulos são menores que 90 graus. Os três ângulos menores que 90 graus, tá bom? Isso aqui acho que vocês lembram ainda, não sei. Com relação ao triângulo retângulo, já está dizendo ângulo reto, né? Tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus. Vale lembrar que um triângulo retângulo, obviamente, que esse ângulo reto sempre vem com isso aqui, ó. Tá bom? Isso aqui caracteriza 90 graus, ou seja, faz o L, né? Um ângulo reto, tá bom? Também podemos dizer que são duas retas perpendiculares, tá bom? E por fim, existe quanto aos ângulos, né? Obtusângulo. Que vem a ser isso? Quando o triângulo apresenta um ângulo maior que 90 graus, tá bom? Então, aqui, um ângulo maior que 90 graus. Tá bom? Então, só recapitulando, quanto aos lados, equilátero, todos os lados iguais, isósceles, dois lados iguais, e escaleno, todos os lados diferentes. Quanto aos ângulos, acutângulo, obtusângulo e retângulo. Acutângulo quando tem todos os lados, todos os ângulos menores que 90 graus. Retângulo, quando tem um ângulo igual a 90 graus. E obtusângulo, quando tem um ângulo maior que 90 graus. E vale salientar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, viu? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, viu? Então, quanto aos ângulos, né, vocês já viram aí, eu escrevi tudo. E quanto aos lados, aí é válido a quantos centímetros ou metros tem em cada lado, né?
tá bom? Prosseguindo aí sobre os estudos, o estudo dos triângulos, né? Podemos também mencionar nos estudos dos triângulos outros pontos, que são eles: a bissetriz de um triângulo, né? Bissetriz de um triângulo. Preste atenção como seja. Você de repente tem um triângulo aqui. Vamos supor que aqui seja 60 graus. Se eu quiser a bissetriz desse ângulo, ou seja, eu vou dividir esse ângulo em duas partes iguais. Aqui seria 30 para cada lado, ou seja, a bissetriz desse ângulo aqui seria 30. Aqui vamos supor que se fosse 50. A bissetriz já seria 25. E aqui 70, outro ângulo, né? A bissetriz seria 35, tá bom? Então depende do ângulo que eu quero. Vamos supor que aqui seja ângulo A, ângulo B e ângulo C. Então a bissetriz de A seria 30, de B 25 e de C 35, viu? Então lembrem disso, que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, tá bom? Vocês perceberam que eu coloquei as três aí, não foi? Coloquei as três bissetrizes aí. Esse ponto em comum aqui das três bissetrizes, pessoal, é chamado de, o ponto em comum aqui, viu? Das três bissetrizes é chamado de incentro, tá bom? Esse ponto em comum entre as três bissetrizes aqui, tá bom? Vamos lá. Então acredito que vocês entenderam. Posteriormente eu vou mostrar para vocês em relação à mediana. Mediana de um triângulo, né? Vamos lá. A mediana, pessoal, por exemplo, vamos supor que aqui é ângulo A, né? Ângulo B, C e ângulo B. Então, se eu fizesse aqui uma reta, aqui a mediana é exatamente corta cada lado em duas partes iguais. Vamos supor que aqui fosse 8 centímetros. Ficaria 4 aqui e 4 aqui, né? Se aqui fosse 6 centímetros, cortaria no meio. Ficaria 3 aqui e 3 aqui. Se aqui fosse 7 centímetros, 3,5 para cada lado, tá bom? Então, nesse caso aí, a mediana, ela divide cada lado em duas partes iguais, tá bom? Então, sim, e esse ponto de encontro entre as três medianas chamamos de baricentro, viu? O ponto de encontro entre as três medianas é chamado de baricentro, tá bom? Lembrem disso aí. Ponto de encontro entre as três medianas. O ponto de encontro entre as três bissetrizes, né, quando a gente riscou lá dentro do triângulo, foi incentro. Com relação à mediana, que divide cada lado em duas partes iguais, é chamado de baricentro, tá bom? Prosseguindo, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a altura de qualquer triângulo. Prestem atenção. A altura em relação ao ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, né? Vocês sabem que esse chapeuzinho em cima de uma letra que caracteriza ângulo, né? Então preste atenção. Para eu saber a altura de qualquer lado, ó, desse ângulo em relação aqui, esse ângulo A, ó, essa altura, eu tenho que fazer um ângulo reto aqui, viu? Porque a altura, você não tem como encontrar a altura de alguém inclinada, ou tem que ser exatamente, quando você vai em casa saber a altura de vocês na fita metro, vocês têm que ficar o quê? Reto, né? Obviamente. Tem que medir, não pode ser um pouco curvado, senão vai dar uma altura errada. Então, por isso que na altura de qualquer triângulo, em relação a qualquer um desses três ângulos, eu tenho que fazer uma reta exatamente que embaixo faça um ângulo de 90 graus, tá bom? E isso serve para todos, viu?
com relação à altura, ó, tem que ser algo reto, tá bom? Tem que ter um ângulo reto, obviamente. E esse ponto de encontro entre as três alturas, né, de A, B e C, que pode ser outras letras, é chamado de ortocentro. Tá bom? É chamado de ortocentro. Então, vou recapitular tudo que eu falei. Sei que foram diversas informações sobre os triângulos. Eu vou revisar um pouco. Começamos a nossa aula falando sobre lados e ângulos. Quanto aos lados, pessoal, é classificado em equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, 3 lados iguais. Equi, né? Todos iguais. Lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, o triângulo não tem nenhum lado igual. Isso eu estou falando de lados do triângulo. Medida dos lados, centímetro, metro, o que seja. Sendo um triângulo, falando de lados, ele é classificado nesses 3. Agora, quanto aos ângulos, também é classificado em 3. Quem são eles? Acutângulo, retângulo e obtusângulo. Como eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, então, se esses 3 lados do triângulo for todos menores que 90, os ângulos, é chamado de acutângulo. Quanto aquele triângulo que eu botei agora há pouco, que tinha 50, outro 60, outro 70. Isso é acutângulo quanto aos ângulos, né? Porque todos os ângulos são menores que 90. Agora, como eu desenhei também ali, tem um ângulo reto, né? Um ângulo igual a 90 graus, eu também desenhei. Já sei que é um triângulo retângulo, né? Obviamente quanto aos ângulos, porque tem um ângulo reto. E quando é que ele é obtusângulo, que eu não desenhei? É quando, obviamente, que um dos lados é maior que 90. Aí é obtusângulo. Vamos supor que aqui fosse 50 e aqui fosse 30. Né? Pronto. Isso aí é um exemplo de obtusângulo. E para finalizar nossa aula, eu falei sobre outras propriedades, né? Com relação que envolve tanto lados como ângulos. Só que a classificação de lado, quanto aos lados e quanto aos ângulos, é o que eu já mencionei. Aí o que? Quando você ouvir falar em bissetria de um triângulo, aí cada ângulo, essa bissetria vai dividir ele em 2 partes iguais. Aquele ponto de encontro entre estes 3, né? As 3 bissetrias, que obviamente que são 3 ângulos que um triângulo tem, é chamado de incentro. Agora, com relação à mediana, né? Mediana, ela divide, a gente até estudou isso lá na aula passada, com relação, né? Moda, mediana e média. Só que aqui a mediana, ela vai dividir cada lado do triângulo em 2 partes iguais. O encontro dessas 3 medianas, obviamente que é chamado de baricentro. E para finalizar a nossa aula, com relação à altura. A altura de qualquer triângulo retângulo, você tem que o quê? Tanto faz o ângulo que você for fazer, você tem que fazer uma reta onde ela faça um ângulo de 90 graus com a base, né? Tipo assim, né? Como eu já mencionei, ó, com essa base aqui, isso é a altura. Quando você junta as 3, a junção, né, que eu fiz o desenho, a junção das 3 alturas é chamado de ortocentro, viu? Espero que tenham entendido essa parte do conteúdo sobre triângulos, que é uma parte muito importante, viu? Um abraço a todos, fiquem com Deus, espero que todos estejam bem, viu? Um abraço a todos. Valeu, pessoal!